Você já deve ter ouvido falar que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E isso é provado cientificamente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar como falar em público é extremamente fácil. Muito provavelmente, ninguém te ensinou a falar em público, sendo que, para você apresentar trabalhos, pesquisas, relatórios, inevitavelmente no futuro você vai precisar falar, você querendo ou não. E olha, isso não era para ser super complicado do jeito que é. Só para você ter uma ideia, como a grande maioria das pessoas tem muito medo, só por você saber falar o básico em público, você já está muito à frente de qualquer pessoa, mesmo ela sendo melhor que você em outros aspectos, porque comunicação encanta as pessoas. Mas antes queria te lembrar que aqui no primeiro link da descrição vou estar deixando um mini curso completamente gratuito. Nele você vai conquistar seus primeiros ganhos na internet, no conforto da sua casa, de maneira extremamente simples, e os seus ganhos podem variar lá para o alto para você conquistar a sua liberdade. Eu sempre falo que antes de você querer mudar alguma coisa na sua mera vida como mortal, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade, meu calabreso. Falo isso porque é praticamente impossível hoje em dia você não ter ansiedade. Hoje em dia é normal ser doente e você começa a ter bastante a brisa do e se? E você começa a fazer várias simulações na sua cabeça sobre os piores cenários possíveis e você acha que tudo vai dar errado e aí entra também a insegurança. E nesse contexto de você ficar exposto a pessoas, isso é um risco, você vai parecer um tolo e não ser aceito. Isso representa uma grande ameaça para o seu cérebro primitivo. E assim, meu caro, imagine o pior cenário possível sempre. Mesmo que o pior aconteça, você provavelmente nunca mais vai ver essas pessoas novamente na sua vida. E mesmo se ver elas diariamente, daqui a uns 3 meses, todas elas vão se esquecer. Afinal, você não é tão importante como você mesmo pensa. Ser coisas ruins é uma das possibilidades entre várias outras boas. Mas saiba que você vai aprender e praticar o que eu vou falar. Porque com a prática você ganha a confiança da habilidade. Então, obviamente, se você tem a confiança que sabe fazer isso, você não vai se sentir seguro, porque você simplesmente praticou e já sabe o que fazer. Então, você primeiro, antes de tudo, precisa querer de verdade aprender a falar em público. E estudar de forma correta através de livros, cursos e analisando grandes apresentadores. Para livros, existem diversos, porém os que eu mais ouvi sobre nas pesquisas foi Como Falar em Público e Encantar Pessoas e 29 minutos para falar bem em público. E eles vão estar aqui no link da descrição. E em cursos, sempre prefira cursos presenciais, ou pelo menos um que você tenha que ficar se comunicando, obviamente. E assista e veja analiticamente diversas palestras das mais diferentes pessoas. Mas olha, você pode ler quantos livros você quiser, ficar horas no curso, você só vai estar preenchendo seu tempo de forma inútil se você não botar em prática. Nesse vídeo eu vou focar mais em falar em técnicas práticas por justamente isso. Olha, o seu cérebro ele é bem poderoso, mas eu não vou ficar falando de vibrações, lei da atração e esse tipo de coisa. Mas é muito importante que você faça um preparo mental antes de se apresentar para qualquer lugar. Então, ao invés de ficar só pensando que tudo vai dar errado, pense que tudo vai dar certo. Fique simulando na sua mente cenários onde você está totalmente confiante que o público vai engajar bem, sempre com o máximo de detalhes que você conseguir. Esse eu diria que é o passo zero, é como se fosse a preparação mental mesmo para o que você vai fazer. E outra, o fato que também é até difícil falar porque você precisa relaxar, obviamente. Daí você deve pensar, nossa, mas como eu vou relaxar se ficar exposto já me deixa com pressão alta? Mas eu não tô falando de você ser geladeira e calculadora, e sim sempre se manter sob controle. O controle emocional, se você acabar gaguejando, tropeçando e você não se manter relaxado, isso só vai piorar. E você provavelmente vai ficar mais confortável, gaguejar mais, porque isso vai gerar um efeito de cadeia negativo. Então sempre se lembre, tudo bem que você tenha cometido um erro, mas você é totalmente responsável por suas atitudes. Então cabe a você ficar tranquilo, leve e relaxado depois. Um ótimo exemplo disso é o caso da Taylor Swift, quando sentiu as altas temperaturas brasileiras. Você vê como ela por um momento sente e poderia até mesmo desmaiar, mas consegue controlar muito bem a respiração e que é muito importante. A respiração ela serve muito bem como pausa, representa como você controla a interação. Uma técnica muito boa é respirar de 4 em 4 segundos.
Você puxa o ar durante 4 segundos, prende por 4 segundos e solta por 4 segundos. E fica repetindo e fazendo esse ciclo. Ele vai te manter 100% presente, te aliviando. Essa respiração vai te aliviar antes de qualquer exposição em público, te manter firme e controlado durante. Bem, agora você deve ficar bastante em repertório. Pensa quando você está em uma sala de aula. Quando você levanta a mão e faz uma pergunta para o professor, você por um instante recebe a atenção da sala. E é através desse pequeno passo que o seu cérebro percebe. Olha só como a gente conseguiu falar bem e nada aconteceu de ruim. Então, quanto mais perguntas você fazer, mais atenção você buscar, mais palestras e trabalhos você apresentar, o seu cérebro percebe que ninguém vai te morder e você vai fazer isso com muita naturalidade. Então, sempre que você ver uma oportunidade de se expor, nem que seja um mínimo, não fuja, simplesmente respire e vai de forma tranquila. Uma coisa que é totalmente errada quando você estiver apresentando conteúdo é falar termos muito técnicos e confusos. Você pode notar como médicos e advogados fazem muito isso. Então ponha na cabeça que a sua mensagem complicada deve ser tão simples de entender que até uma criança conseguiria entender. É até por isso que um dos melhores métodos para estudar é você conseguir fazer a outra pessoa entender mecânica quântica, por exemplo, e fazer com que ela entenda. Porque realmente mostra que tem domínio sobre o assunto. E é bem isso mesmo. Quanto mais fácil de consumir, menos energia as pessoas vão usar para consumir e entender. Outra coisa muito importante é argumentação. O quanto você realmente sabe sobre tal assunto. E bem, não vai tentar apresentar uma coisa que você não entende muito, porque provavelmente você vai acabar falando abobrinha. Porém, é muito importante você ter confiança em argumentos X. Você não precisa estar certo de nada, mas se você tiver tanta confiança e tranquilidade do que você está falando, mesmo não sabendo nada, as pessoas vão achar incrível. Por isso políticos são tão bons nisso. Eles não precisam estar certos de fato, mas parecer muitas vezes é mais importante do que o fato ser um fato. Então lembra que mesmo você não conhecendo tão bem uma coisa, parecer que você conhece já é o suficiente. Afinal, é assim que se vira político, né? Ter timing é basicamente a sua voz. Vai ter momentos que você vai precisar falar mais rápido e outros que você vai ter que falar de maneira mais suave. Qualquer um dos extremos é muito ruim. É bom que você brinque e manipule muito bem a sua fala e comportamento. Como que você vai ficar andando no ambiente, se organizar quando interromperem e te fazerem perguntas. Esse tipo de coisa vai acontecer bastante. Seja calibrado e saiba quando fazer cada coisa. E claro, eu não poderia deixar de falar do seu corpo como uma expressão. Você não pode apresentar nada totalmente parado parecendo um poste, então sempre busque gesticular com suas mãos. Ande, preste atenção na comunicação que o seu corpo está fazendo, a maneira como você fala. Imagine alguém apresentando todo o trabalho igual um robô, com a voz toda neutra, sem variações e sem brincadeiras, apenas cuspindo um conteúdo chato. Veja só, um ótimo exemplo são os stand-ups. São várias pessoas. O humorista consegue muito bem engajar essas pessoas, fazendo elas ficarem eletrificadas através da diversão, e associam isso a uma coisa boa. Você não precisa ser o senhor piadocas para dar emoção na apresentação, mas engaje o público com tristeza, raiva, química, assuntos polêmicos. Existe um leque muito grande para isso, então cabe a você ser criativo na sua abordagem. Quando as pessoas em uma palestra começam a mexer no celular, é porque o conteúdo está muito robotizado. E olhe nos olhos quem está vendo a apresentação, isso vai gerar conexão. Se for muito difícil, olhe para a testa, que aos poucos você vai se acostumando. Só não fica olhando pro teto ou muito pro chão, que ia ficar um tanto quanto estranho. Se você não quer olhar para ninguém, tenta olhar para o fundo, ou então um ponto de referência que você encontrar. Bom, se você é bem travado, mesmo a ponto de tremer ou chorar, eu recomendo que você fale na frente do espelho ou grave um vídeo. Escreve alguma coisa para falar, pode ser literalmente qualquer coisa. Se você saber falar bem sobre como elefantes morangos podem ser uma raça real de animais, você provavelmente vai conseguir falar bem sobre qualquer assunto. O vídeo que você vai gravar vai ser para você mesmo, afinal. Ler livros em voz alta também funciona muito bem caso não queira ainda fortalecer seus argumentos e sim treinar a fala. Se você for muito travado, você acha um site de trava-línguas na internet e fica repetindo um prato de trigo para 3 tigres tristes, por exemplo. E com o passar dos dias, você vai ver como vai ser mais fácil você gesticular a sua boca e língua para dizer as palavras inteiras de maneira não rápida, assim sendo elas harmoniosas. Bom, isso é o que funciona muito bem para mim, pelo menos. Se você quer um método comprovado, tem esse aqui, ó. Olha, você que está em casa,
Você que quer melhorar a sua dicção, você que tem uma dicção de centavos, que quer ter uma dicção de milhões, você que às vezes come sílabas, junta palavras, fica ininteligível, fica difícil de entender, saiba que tem um jeito de você melhorar sua oratória de forma instantânea, quase mágica e de graça. E isso você vai me agradecer por essa técnica que você vai usar o resto da vida. Mas vamos lá, gente. Você que está em casa, você vai nesse momento pegar uma caneta. Pega essa caneta, você vai colocar ela na boca assim. Ah, é assim? De frente, não é de lado. Você que tá ouvindo a gente no podcast fazer aqui uma narração, você vai pegar a caneta e colocar de frente, não de lado, porque de lado sim pode causar lesão. Ah, tá, entendi. E também não é pra morder forte, é só pra posicionar. Nos dentes. Assim. Nos dentes, viu, Aí, gente? De frente, olha só, quando você apontada põe pra a frente. caneta na boca, você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando pra ser compreendido. Ou seja, Oi. movimenta muito os músculos da face. Deu pra entender o que eu tô falando? 2, 3. Calma, vamos fazer junto? Vai. Então vamos lá. Já. Vai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, Vai. 5, 5, 6, 7, 6, 8, 8, 9, 10, 9, 10. 11, 10. 12. Oi, eu Tá atrasada, Tá mano. atrasada aqui. 12, 13, E daí depois você fala os meses do ano. Até quando? Gente, se você faz isso antes de uma palestra, antes de um podcast, antes de uma Janeiro, live, fevereiro. se você falar agora Perfeito. sem os meses do ano, sem a caneta, você vai notar uma melhora automática. Então a gente de fato faz sempre isso. Pra quem... Olha, se você não entendeu tudo, 100% os detalhes desse vídeo e tudo bem. É muita coisa pra falar sobre uma única atividade. É aquela história do que se você tiver com medo, vai com medo mesmo, mas só que isso pode acabar piorando as coisas. Entenda que primeiro você tem que mudar a sua mentalidade, depois você estuda a teoria de várias técnicas e aí sim você vai praticar. Você não precisa ser um Steve Jobs, mas é muito importante que você pelo menos saiba se virar bem. Eu não sou o senhor palestrinha, na verdade, como eu sou introvertido, eu prefiro muito mais gravar um vídeo tendo total controle do que eu vou testar sem nenhum barulho. Mas sempre quando eu preciso me expor, eu sempre sou muito mais imprevisível. Pra dizer o mínimo, as piadas, a maneira como eu explico, eu sempre associo a forçar a imaginação das pessoas. É coisas que elas não percebem no dia a dia delas. Isso é até muito arriscado, porque é como se eu quebrasse o sistema de padrões na mente delas. Mas de coisas chatas e sem graça, o mundo ele já tá bem cheio. Então, seja ousado para pensar fora da caixa e veja o que acontece. Se você ainda tiver questões de segurança, vozes na cabeça, medos, saiba que tem solução. É treinável. O sucesso é treinável. Então vai assistir esse vídeo agora.